Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e eu gostaria de convidar você para assistir a live que eu fiz com a doutora Silvia Casseb. Ela é uma médica, ela é obstetra e ela é especialista em medicina do esporte. E ela é dona do Instagram Exercício na Gravidez. E hoje a gente já falou justamente sobre esse tema, sobre exercício durante a gestação. Quando fazer, quando começar, quais são realmente as contraindicações, quais exercícios pode, qual não pode, o que você tem que tomar cuidado durante a sua gravidez para que você não coloque você em risco, nem o seu bebê, mas que você sim faça exercício para garantir uma gestação mais saudável. Então aproveite, esse conteúdo vai ficar aqui a seguir para vocês aproveitarem e se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e faça isso agora. É só você clicar no botão aqui acima e receber as notificações dos nossos vídeos, que a gente vai sempre atualizando conteúdos de qualidade sobre maternidade, pediatria e muitas outras informações para que você tenha uma maternidade mais leve e mais sem crise. Se você quiser então curtir já esse vídeo, aproveita e clica aqui no botão abaixo e aproveita a live que vai ficar aqui adiante. Obrigada. Olá, Silvia. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia e você? Prazer em conhecê-la pelo Instagram aqui, né? A gente acaba se aproximando de pessoas que a gente se identifica, né? Tanto profissionalmente quanto estando gestante aí. Exatamente. Nossa, prazer é todo meu. Quando você me enviou o convite pedindo para fazer uma live, eu na hora aceitei. Confesso que eu não te conhecia, lógico, fui saber quem era você, seu perfil e tudo, mas eu acho muito bacana essa interação de nós, né, GOs, ginecologistas e obstetras, com a pediatria, porque às vezes as pessoas não têm essa noção de que a pediatria começa ali dentro da barriga, né? E a nossa obrigação como GO também é fazer uma gestação saudável para entregar um bebê bem para o pediatra, né? Para o bebê. Então, na hora que você me chamou, eu falei, não, eu aceito, porque é muito... acho que a gente tem em comum isso o quanto a gestação vai impactar na vida desse serzinho para frente, né? Então, uma super honra estar aqui. Prazer é meu. Muito obrigada por aceitar o convite. E, doutora Silvia, se apresente aí para o pessoal, que acho que nem todo mundo conhece, mas para quem não conhece, já começa a seguir aqui o Exercício na Gestação, que tem bastante conteúdo bom sobre atividade física na gestação. Fala para a gente onde você atende também. Tá, meu nome é Silvia, eu sou médica do esporte e também sou obstetra. Então, eu atuo com atletas, tanto a parte ginecológica de atletas, né? Eu faço ginecologia de esporte, né? Do esporte, como essa parte obstétrica. Então, o exercício físico na gestação. Eu atendo em São Paulo, né? Eu me formei em Sorocaba. E depois eu vim para São Paulo fazer residência e fiz minha especialização aqui. E aqui estou até hoje. Então, eu atendo em São Paulo presencialmente, mas eu atendo online. Até eu estava contando que no fim de semana eu atendi uma colega médica de Belém do Pará. Nossa. Que está gestante, e aí tinha um monte de questões aí em relação aos exercícios, né? E ontem eu atendi uma gestante no Acre. Então, eu atendo consulta online do Brasil inteiro. A telemedicina nos proporciona isso, né? Também faço teleconsulta e fico impressionada, né? O quanto a gente atinge as pessoas aí ao Brasil e fora do Brasil também. E fora do Brasil, exatamente. Esse vídeo é muito bom. Então, assim, vocês mandaram perguntas na caixinha sobre exercício na gestação. E eu vou pedir para vocês, assim, se quiserem mandar pergunta aqui no chat, às vezes a gente consegue responder, senão a gente deixa para o finalzinho, né? A gente tira uns minutinhos no final para responder as dúvidas de vocês, mas eu vou começar, separei aqui algumas perguntas na sequência para eu te fazer. É claro que eu acho que muitas das coisas que a doutora Silvia vai falar são coisas gerais, são orientações gerais, né? E para orientações específicas, para cada tipo de doença, para cada gestante em si, a gente deve fazer uma avaliação médica presencial ou, né, à distância, mas com exame físico, com avaliação de exames laboratoriais. Então, a ideia aqui é falar no geralzão, né? O que a gestante no geral pode fazer, as limitações gerais, e aí as individualidades a gente vai ter que olhar para cada história, né, de gestação. Mas, Silvia, acho que é assim, uma das principais dúvidas. Bom, gestante pode e deve fazer exercício físico, mas tem algum momento na gestação em que ela não pode fazer exercício físico? Não. Ela deve fazer exercício desde tentante, né? Desde, então, tentante no momento da concepção,
ela já está praticando exercício físico, isso seria o ideal, e ela permanece praticando exercício físico até o parto. Então, eu uso muito essa frase, eu falo da concepção ao parto. Isso serve para a imensa maioria das gestantes. Então, a que vai ter algum momento sem se exercitar, ou a que vai precisar alguma adaptação do tipo de exercício, ou ainda a que vai precisar um repouso, isso é a minoria, mas é muito minoria. Realmente, a maioria é da concepção ao parto. Com certeza. E essa história de não fazer atividade física até fazer o primeiro ultrassom, de não fazer atividade física no primeiro trimestre, não tem nada a ver, né? Nada a ver, isso já caiu há muito tempo. O que acontece é que o primeiro trimestre é um trimestre relativamente delicado por 2 motivos principais. Um é um risco de abortamento, que é um risco inerente, né, à gestação. Toda gestação envolve risco, e a maior causa de abortamento são malformações, geralmente alterações cromossômicas, genéticas, né? Um embrião que não seria viável e aquele embrião não desenvolve, aquela gestação não evolui e a mulher tem um aborto. Isso não tem nada a ver com exercício, muitas vezes não tem nada a ver com quase nenhum fator externo. Às vezes a gente não consegue, né, diretamente saber qual é a causa desse embrião com algum defeito genético. Mas como tem esse risco, e esse risco é variável, né, de acordo até com a idade da mulher, mas as pessoas confundem um pouco, né? Então o que fez a mulher sangrar? Será que se eu tivesse... né? Então a gente ouve muito essa história, teve naquele dia do aborto, foi um dia que eu trabalhei muito, e também eu peguei meu filho mais velho no colo, e aí também eu fiz um esforço para carregar uma caixa. Sempre as pessoas, culturalmente, estão habituadas a achar que o esforço físico leva ao aborto. Quando, na verdade, aquele aborto ocorreria com a pessoa sentada, em pé, em repouso, né? Então, é uma infeliz coincidência, às vezes, de acontecer durante o movimento. Mas você sabe que tem um trabalho até relativamente antigo, que eu cito bastante, que é assim... eles pegaram gestantes com aborto retido. Então, a mulher já tinha tido um diagnóstico de aborto e esse aborto estava ali dentro do útero. E aí, algumas mulheres se exercitaram ou continuaram suas atividades diárias e outras não. Lembrando, só para esclarecer aqui para o pessoal, que quando a gente tem um aborto retido, a nossa intenção é fazer esse aborto ser eliminado. Então, o desfecho de todas essas mulheres seria eliminar esse aborto, ou naturalmente, ou depois passar por um procedimento de curetagem. E aí, no grupo das mulheres que ficaram ativas, não teve mais aborto do que nas que ficaram em repouso. Então, a taxa das que eliminaram espontaneamente, ou com quantas semanas, né, elas eliminaram, foi igual. Então, você consegue dizer que as que ficaram fazendo as atividades habituais não tiveram esse sangramento em maior proporção do que as que ficaram em repouso. Então, esse é um dos pontos delicados do primeiro trimestre. O segundo ponto delicado é as malformações, né, de um modo geral. Como todos os nossos sistemas, né, todos os sistemas do embriãozinho são formados ali no primeiro trimestre, a gente chama esse período de embriogênese. Então, alguns médicos ainda fazem essa associação errônea de que o aborto poderia interferir nessa embriogênese. E realmente a gente sabe que o exercício poderia interferir na embriogênise. E realmente a gente sabe que ele até interfere, mas interfere positivamente. De forma positiva. Exato. Então, quem hoje diz que tem que esperar o primeiro trimestre é uma pessoa, talvez, eu não vou dizer que está desatualizada, mas é muito receosa. São aquelas pessoas que falam, eu sempre fiz de outra forma e deu certo. E isso não é ciência, né? Isso é quase que um conceito leigo. Então, a gente que estuda tem que estar mais próximo da verdade científica. Não, e Silvia, assim, o que eu falo, eu faço bastante consulta pediátrica pré-natal, né, antes do bebê nascer, até para dar orientações, assim, da recepção do bebê, dos primeiros cuidados, mas uma coisa que eu acho que nenhum obstetra que orienta isso considera é a perda que essa mulher tem, né? Então, se era uma mulher que estava ativa e ela fica 3 meses sem fazer nada, ela perde massa muscular pra caramba, ela vai ganhar peso.
Então não é que não tem problema não fazer exercício, tem problema. É ruim para essa mulher ficar sem fazer exercício. E depois, para ela voltar no segundo trimestre, a gente já fica um pouco mais cansado, um pouco mais difícil voltar no ritmo. Então, eu acho que é cômodo para os obstetras falarem, fica de repouso, né? Terminou a consulta, fala repouso. E aí essa mulher vai para casa achando que ela tem uma proibição médica de fazer exercício, quando na verdade ela está prejudicando a gestação dela e aí a formação do bebê, né? E a saúde dela também, né? A saúde dela e a formação mesmo de placenta e embrião e tudo mais. Na verdade, assim, até eu falo que o exercício ele é tão benéfico, tem tanto benefício, se a gente começar a falar, e tem benefícios que todo mundo conhece. Por exemplo, se eu falar que o exercício físico controla o ganho de peso, todo mundo vai dizer, claro, né? Parece óbvio. E o exercício físico melhora, por exemplo, quem tem dislipidemia, né? Colesterol alto, também. É uma coisa do conceito até popular. Sim. E por que você coloca, então, uma pessoa em repouso, sabendo que ele é benéfico para o sistema metabólico e cardiovascular, né? Pressão alta, diabetes e tal. Por que você põe alguém em repouso? Você precisa ter um motivo, mas um motivo muito bom. E, realmente, sem um motivo muito bom, é algo a ser questionado, né? Você vai ficar em repouso para quê? Assim, se a gente vou até estabelecer aqui uma suposição. Faz de conta que a gente não conhecesse os benefícios fetais, porque hoje é o que a gente mais fala, né? Só os benefícios maternos já justificariam uma mulher se manter ativa, né? Agora, sabendo ainda dos benefícios fetais, como a gente tem nos trabalhos dos últimos, acho que os últimos 3 anos, 4 anos trouxeram muitos trabalhos, mais ainda. Então, colocar uma mulher em repouso é quase um crime. Né? Colocar uma gestante em repouso é quase um crime hoje em dia. E essa questão da massa magra, da massa muscular, a gestação é um período de perda de massa óssea e de massa muscular. Né? Então, às vezes, a gente tem que pensar que aquela poupança que a gente vai fazendo, né, de massa óssea, massa muscular, que a gente acha que a mulher vai perder só lá na velhice, né, na menopausa, a gestação é um momento de perda dessa massa magra, tanto óssea como muscular. Então, se a mulher não se exercita, essa perda é ainda mais intensa. Então, a gente precisa manter essa mulher ativa a todo custo. E existe alguma, o que você falou assim, contraindicação formal. Essa gestante não pode fazer exercício físico, nada. Não pode fazer caminhada, tem que ficar deitada em casa. Tem alguma condição? Olha, você sabe que a maioria existem contraindicações absolutas, né? Que são aquelas doenças que não vão mudar, contraindicações absolutas para o exercício na gestação, mas não é para todo tipo de exercício. As contraindicações clássicas, elas são contraindicações para os exercícios aeróbicos. Então, eu até vi uma pergunta aqui anterior, perguntando se na gestação gemelar poderia fazer alguma coisa. Pode ser alguma coisa leve, pelo menos uma caminhada? Então, esse é um primeiro conceito que eu quero contar para vocês. Quando a gente acha que fazer a caminhada é o mais leve e o menos maléfico que a gente imagina, isso está errado, porque a caminhada é um exercício aeróbico. Então, ele é o primeiro exercício a ser contraindicado. Então, quando a gente tem casos, por exemplo, trabalho de parto prematuro na gestação atual, ou incompetência estimo-cervical, que são aqueles colos que dilatam, às vezes precisa fazer a cerclagem, ou a placenta prévia, que às vezes às vezes não, é uma contraindicação absoluta, mas isso é após 26 semanas, né, que é o conceito de placenta prévia. Por exemplo, a placenta prévia, eu vou pegar esse porque é um caso grave, que todo mundo acha que a gestante não deve nem respirar, né? Na placenta prévia, a mulher pode fazer o exercício resistido, são os exercícios de força, mas ela não pode fazer exercício aeróbico. Então, por exemplo, a gestação gemelar, que essa pessoa perguntou aqui. A gestação gemelar, enquanto ela não tem um risco de parto prematuro, enquanto então não tem trabalho de parto, não tem dilatação, os bebês ainda num peso adequado, ela não tem contraindicação para exercício nenhum. No momento que ela tem ou uma dilatação, né, precoce, dilatação do colo precoce, ou uma iminência de parto prematuro, qualquer coisa assim, ela vai ser colocada em repouso relativo. Tem exercícios aeróbicos.
Então, essa caminhada que a pessoa está perguntando se ela pode fazer, esse é exatamente o que ela não deve fazer. Poderia, se tivesse as condições, né? Então, quando eu classifico o exercício, a grosso modo, de exercício aeróbico e exercício de força. Quando eu falo exercício de força, às vezes as pessoas imaginam que é muita força. Não, exercício de força é um conceito, a gente chama também de exercício resistido. Você vai vencer uma força. Essa força pode ser até a força de gravidade. Então, se você faz um agachamento com o peso do seu corpo, ele é considerado um exercício de força. O Pilates, por exemplo, é um exercício de força. E tantos outros exercícios, até com... Agora, na pandemia, né, a gente aprendeu a se exercitar em casa, com as coisas que tem em casa. Então, muitos exercícios com a garrafinha de água, isso é um exercício de força. Com elástico, né? Com elástico, banda elástica, saco de arroz, galão de água. Então, esses exercícios de força, eles são os exercícios permitidos quase que para todas as gestantes. Aí eu incluo quase todas mesmo. Porque só não fará quem está com sangramento naquele momento. Aí ela não vai fazer. Perguntaram aqui, falaram que ela não fez exercício no primeiro trimestre porque ela sangrou, teve ameaça de aborto. É claro, né, que a gente não tá falando para você fazer exercício no dia que você sangrou ou antes de ter o diagnóstico, porque às vezes é um outro diagnóstico, né? É uma mola, é alguma outra coisa que a gente precisa excluir. Exato. Mas eu até li um trabalho recente que fala que também o exercício não está contraindicado nessas mulheres que têm hematomas subcoriônicos, por exemplo, né? Não muda o desfecho. Assintomáticas, não. Você fala um pouquinho sobre isso, então. Então, essa questão do sangramento também é relativo, né? É relativo. É assim, o sangramento vaginal, ele é um sinal de alerta na gestação toda. É sinal de interrupção de treino. Então, se você está fazendo um treino e você tem um sangramento, você deve interromper esse treino e passar por uma avaliação. Dependendo do diagnóstico, você vai ser liberada para voltar aos seus exercícios já no dia seguinte, tá? A mesma coisa se você está se exercitando e tem uma tontura não explicada que não melhora com a parada da cabeça. Não melhorou a tontura? Você precisa passar por uma avaliação. E os outros sinais de alerta, de interrupção de treino, eles são relacionados à trombose. Então, é dor torácica abrupta, cefaleia abrupta, ou panturrilha, dor na panturrilha abrupta, pensando se a mulher tem ali um TEP, né, uma trombose, uma embolia pulmonar, ou alguma embolia aí em alguma região do corpo. Membro. Uhum. Isso. Então, esses são sinais de alerta. Você interrompe aquela sessão de treino, passa por uma avaliação. Então, vamos supor que a mulher está lá no primeiro trimestre fazendo o seu exercício, uma mulher que faz lá o Pilates. E aí ela teve um sangramento na aula de Pilates. Ela vai interromper e vai passar por avaliação. Na avaliação, foi diagnosticado um hematoma subcoriônico. Isso inicial, né? Gestação inicial. Enquanto aquele hematoma sangrar, neste dia do hematoma, ela só está autorizada a fazer exercícios de... O que são exercícios de mobilidade? São aqueles exercícios para você manter a postura, então que você eleva o braço. Aquele exercício, eu falo, para não enferrujar. E virou a cabeça para lá e para cá. Tem alguns exercícios de mobilidade do quadril, até para evitar trombose, né? Mobilidade de panturrilha. É quase como se você tivesse acamada e uma fisioterapeuta fosse lá fazer fisioterapia motora. Certo? Então, isso, você vê que isso é até no dia do sangramento. Então, até no dia do sangramento tem movimento para fazer. Então, isso é o que ela poderia fazer. Ela parou de sangrar, independente se o médico prescreveu progesterona, não prescreveu, que tamanho que é esse hematoma e tal. Independente disso, ela parou de sangrar, ela pode voltar a se exercitar. Principalmente os exercícios de força. Ela pode voltar a fazer. E aí ela vai fazer independente do hematoma. Porque o hematoma, ele não vai ter uma resolução, ele não vai ser absorvido em repouso ou no exercício. Ele vai ser absorvido pelo nível hormonal dessa mulher, né? Então, a gestação, o que tem para acontecer na gestação, está lá acontecendo dentro do útero. E chegando informações para o útero pela corrente sanguínea. Então, a quantidade de progesterona, a prostaglandina, as informações todas metabólicas que chegam ali para o útero, tá? O que a gente faz externamente pouco interfere nesses desfechos do primeiro trimestre.
E tem um desfecho muito ruim no primeiro trimestre, não só no primeiro, mas também no terceiro e no puerpério e tudo mais, que é a trombose. E a trombose é uma doença a ser evitada. E trombose é quando o sangue coagula dentro de um vaso. O sangue para e coagula ali. Ele não deveria coagular, ele deveria circular. Então, quanto mais a gente faz esse sangue circular, mais a gente evita a trombose. Então, tá aí mais uma coisa. Para colocar uma gestante em repouso, meu Deus, você precisa um motivo muito grande. Muito porque intenso. essa gestante vai fazer trombose. Entendeu? A gestação, ela tem, né, aumento de sangramento e aumento de risco de trombose, né? É sempre uma Que as mulheres ficam nessa... ali. Exato. Ficam, mas afinal eu tenho mais risco de sangrar ou de trombose? O sangramento vaginal é por outro motivo, não é por fator de coagulação, é outra coisa. O risco maior da gestante, em termos de coagulação, é trombose. E para prevenir, né, exercício físico é um dos primeiros itens aí. Não ficar acamada, se mexer a panturrilha, fazer exercício resistido, né? Exatamente. E, Silvia, uma coisa. Exercício de gestante é sempre hidroginástica, pilates, ou a gestante pode fazer algum exercício que ela já fazia anteriormente? Alguma coisa, né, um pouco mais intensa? Geralmente, ela pode fazer o que ela fazia anteriormente. Quando a gente fala de modalidades, então, se a gente vai falar, por exemplo, pilates, hidroginástica, isso são modalidades. Todas as modalidades, elas podem ter intensidades diferentes. Então, por exemplo, eu faço natação. A sua natação pode ser muito leve, moderada ou intensa. Então, a modalidade é uma coisa, né? Uma forma de prescrever. A intensidade é outra coisa, que tem que entrar na prescrição de treino, na prescrição de exercício da gestante, a gente tem que contemplar tudo isso. Então, não adianta prescrever exercício, falar sobre o exercício, não é uma orientação assim jogada ao vento. Faça o que fazia antes. Só pega leve, né? Às vezes só pega leve. Não inventa moda. Né? São essas frases. Isso não você não está ajudando. São orientações muito genéricas, né? Às vezes você está até confundindo um pouco mais. Às vezes aquela mulher que fazia musculação e o treino dela de musculação já tinha uma característica muito parecida com o que é da gravidez, talvez ela não tenha que mudar nada. Talvez o treino que ela vinha fazendo continue muito igual. Vou dar um exemplo meu, atual. Eu faço um montão de coisa. Mas, por exemplo, eu faço pilates. Junto comigo no pilates, tem uma amiga minha, gestante, obstetra também, e eu tô lá fazendo pilates para incentivar ela. Então, o meu pilates, se eu engravidar, talvez o meu pilates não mude quase nada. Um ou outro movimento, que agora minha amiga já está aí com 31 semanas, então um ou outro movimento a professora fala, você faz assim, gestante, e você, Silvia, faz assado. Mínimas alterações. Então, por exemplo, o meu pilates, que já pensou se alguém fala para mim, pega leve. Nossa, aí eu não sei nada, eu vou chegar lá no pilates e falar, não, esse eu acho que eu não devo fazer. Não, esse aqui que fica deitado assim, eu não posso fazer. Não, meu pilates não vai mudar nada. Agora, por exemplo, eu tenho um dia de treino com o meu personal, que é um treino de força. E também é um treino que ele faz uma parte metabólica no final. Super intenso. Os últimos 5, 6 minutos da aula é de intensidade. É de morrer. É para morrer. É para morrer. Esse dia do meu treino com o meu professor, eu vou ter que adaptar quase tudo. Quase tudo. Tanto em movimentos, como em intensidade, como um monte de coisa. Aí a natação, por exemplo, eu faço natação. Quase 90% da minha aula de natação é em ritmo moderado. Provavelmente eu não vou ter que mudar nada. Mas talvez a hora que eu faço lá um tiro ou nado borboleta, que para mim é intenso demais, talvez esse eu tenha que mudar. Então, você entendeu? Não necessariamente a mulher vai ter que mudar. Tem treinos que podem se manter. E essa intensidade é medida pela frequência cardíaca ou apenas pela sensação da mulher? Como é que você orienta? A gente tem, assim, a maioria dos guidelines no mundo inteiro orientam a gente fazer pela percepção de esforço. Então, uma percepção subjetiva de esforço, o que a mulher sente frente àquele esforço. A gente tem uma escala, existe uma escala, é visual. Essa escala, ela até tem em esteira, bicicleta, em academias, ela tem. É como se fosse uma escala de carinhas. Então, o exercício muito leve está ali verde, uma carinha feliz.
Exercício um pouco intenso é amarelinho, uma carinha menos feliz. E assim vai até chegar no exercício muito intenso, que é aquele A vermelha, vermelho. com a língua para fora. Isso, mais ou menos isso. Então, se essa escala fosse, a escala original tem uma numeração estranha, mas se a gente colocar de 0 a 10, que é como as pessoas têm mais facilidade, 0 sendo aqui, ó, em repouso, e 10 sendo aquele exercício que você consegue fazer por 5 segundos. Muito intenso. A gestante deveria ficar entre os 6 e os 7. Então, é um exercício que a gente chama de levemente cansativo, levemente ofegante, moderado, intensidade moderada. As muito treinadas ou atletas, elas podem chegar até no moderado alto. Moderado alto é aquela pessoa que conseguiria, por exemplo, fazer uma corrida por 30 minutos, 40 minutos. Às vezes, para uma atleta que tem treino de corrida de 1h30, o que ela consegue fazer em 30, 40 minutos? Exato. Então, é um moderado alto, tá? Isso é uma percepção subjetiva. Essa escala existe, chama escala de Borg, para quem quiser consultar. Eu tenho na minha página, até ela num post, fiz mesmo, porque a recomendação dessa escala é que ela seja uma escala visual. Enquanto você está fazendo exercício, você olha a escala e fala, eu tô aqui, tá? Então, seria essa intensidade. Uma outra forma muito aceita no mundo todo é o teste da conversa, o talk test. Então, a gestante, né, deveria ter a intensidade que ela consiga falar, mas não consiga cantar. Legal. Então, como é essa intensidade? Você tá aqui, se a gente estiver fazendo exercício, eu e você, conversando como a gente está aqui agora, significa que o exercício está muito fácil. Tá fácil. Né? Tá falando é porque tá fácil. Isso. Agora, se a gente está aqui conversando e para um pouquinho para respirar, e aí você está ali levemente ofegante, este é o exercício moderado, que é onde a gestante deve estar. Então, é para a gestante ficar um pouco ofegante, justamente para o exercício conseguir atingir as adaptações vasculares, que são tão benéficas, por exemplo, para a placenta. Se a gente faz um exercício leve demais, ele também tem o seu benefício. Um exercício muito leve, por exemplo, se eu faço um exercício leve com a panturrilha, ele vai ter o benefício de fazer ali uma circulação sanguínea, evitar trombose. Mas o exercício moderado tem mais benefícios. Então, o exercício deve ser sempre de intensidade moderada. Não, isso é muito legal falar, porque inclusive a frequência cardíaca vai variar de cada mulher, né? Então é difícil estabelecer uma meta para todas as gestantes no geral. Então vai depender do seu preparo físico de antes, da sua atividade diária e da sua atividade de intensidade, né? O que você fazia antes no grau de intensidade. A frequência cardíaca ela até pode ser usada para intensidade, é um terceiro jeito, né, de medir a intensidade do exercício, mas sim, ela é variável de acordo... A primeira coisa na fórmula de frequência cardíaca, e isso todo mundo da área da saúde já viu algum dia, é a idade, né? Então, a gente coloca na fórmula a idade. Se tem idade na fórmula de frequência cardíaca, é de se imaginar que uma gestante de 20 anos vai ter uma frequência diferente da de 40 anos. Então, a gente já não pode ter o mesmo número para toda gestante. Então, se você encontrar por aí alguma recomendação, não ultrapasse a frequência cardíaca tal, você joga fora essa recomendação, porque isso não existe. A gente pode calcular de acordo com a idade da mulher, mas uma outra coisa importante na gestação é contemplar o condicionamento prévio que essa mulher tinha. Frequência cardíaca basal, né? Isso. E também quem era essa mulher antes de engravidar. Porque as sedentárias vão poder se exercitar mais ou menos em 65% a 70% da frequência máxima. No outro extremo, as atletas, ou muito bem treinadas, elas podem chegar a 85% da frequência máxima. Então, a gestante da mesma idade, ativa, sedentária ou atleta, ela também vai ter frequência cardíaca máxima segura diferente. Quando eu faço a prescrição de exercício individual e tudo, eu calculo essa frequência cardíaca para a gestante. Na verdade, eu mostro para ela todos os parâmetros. Qual ela se adaptar melhor, ela vai usar para a intensidade, né? Às vezes o treinador prefere em frequência cardíaca. Então, é mais fácil de mensurar, né? Fica mais objetivo. O meu treinador gosta que eu use o reloginho e fica perguntando quanto tá. Exato.
Ele tá tranquilo. Ou às vezes porque realmente você quer chegar naquele máximo, né, para manter um condicionamento. Então você precisa saber qual que é o máximo seguro. Então aí com o relógio é mais seguro mesmo. Eu tenho feito isso. Bom, eu tô de 32 semanas e ainda tô fazendo. Vamos ver até quando vai, mas ele Da sempre... concepção ao parto, hein? É da concepção ao parto, tem que ser. O pessoal tá rindo aqui porque eu perguntei de exercício leve e elas me vêm fazendo crossfit, né? Claro que eu fiz várias adaptações ao longo da gestação. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas é interessante. Bom, elas estão rindo porque eu faço crossfit, faço, né, academia, continuo fazendo personal e tal. E eu não me adapto muito a exercícios leves. Eu brinco com meu marido. Para mim, treino bom é aquele treino que eu saio cansada. Mas eu sei que agora eu tenho algumas adaptações para fazer, né? Ó, a Elaine falou aqui que o médico, ela era ativa antes, fazia funcional com peso. E o médico falou só para fazer caminhada. Olha só como o conceito tá errado, né? Então, a caminhada, na verdade, o exercício resistido na gestação é super importante, né? Tanto para manutenção dessa massa óssea, da massa muscular que você falou, e até para o controle metabólico dessa mulher. A gente estuda muito isso nos conceitos, né, dos primeiros 1000 dias. Eu vi até que você fez uma live com a doutora Bruna Pitaluga. Isso. Eu fiz o curso dela dos 1000 primeiros dias. Ela é sensacional, né? Então, ela fala muito sobre esse exercício resistido, né? Que a gestante deve fazer exercício resistido. E eu fiz uma live com a Martina também. Quando a Martina estava grávida. Que a live da Martina foi no perfil dela, então ficou lá e depois ela pôs lá no Ped Clube dela. Ah, entendi. Quando ela tava... Eu procurei, não achei. Legal. Ela é muito ativa, sempre foi. E também ela jogava futsal, dúvidas. Mil dúvidas, mil coisas, o que pode, o que não pode, né? Então foi bem bacana. A gente é muito parecido. Eu fui da atlética também na faculdade, jogava vôlei, basquete, corria, sempre fui super ativa. E aí agora acabei indo pro cross, na verdade, um funcional, crossfit lá que eu faço, porque eu gosto dessa suadeira aí. Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação, assim, a tipos de exercícios específicos, muita gente tem dúvida, né? Eu acho que também é uma coisa que a gente deve individualizar, mas, por exemplo, abdominal. Gestante pode fazer abdominal? A musculatura abdominal, uma musculatura super... A gente tem vários, né? O abdômen transverso, né? Que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, não. Todo mundo conhece é aqui o reto abdominal. Transverso tá ali do lado, tem os oblíquos, tem musculatura mais profunda. Essa musculatura abdominal, ela tem que ser fortalecida e trabalhada na gestação. Por quê? Ela vai sustentar a coluna, né? Então, para não ter dor lombar. Ela vai ajudar no parto, principalmente a musculatura transversa do abdômen, está diretamente relacionado com o assoalho pélvico. E então, a gente sente essa musculatura transversa, né? Quando a barriga está crescendo. Nossa! E aí dá até repuxa, né? Tem uma certa dor. E também para os desequilíbrios, né? Para o que o corpo vai aguentar de peso. Então, você vai ter uma hiperlordose, né? A lordose ali da coluna lombar que já existe, ela vai se intensificar. Então, você tem que estar toda fortalecida para sustentar o peso da gestação, né? Então, o músculo abdominal, todos eles, os músculos abdominais, eles devem ser fortalecidos. Quando as pessoas me perguntam, pode fazer abdominal? Eu entendo que a pessoa está me perguntando, posso fazer flexão de tronco? Sim. Então, é uma pergunta que a pergunta já vem com viés aí. Esse viés, né? Então, assim, a flexão de tronco, que é um abdominal tradicional, ela não vai amassar o bebê. Não vai, tá? Nada amassa o bebê. A calça apertada não amassa o bebê. Aquele cinto da cardiotoco que a gente coloca no exame não amassa o bebê. Porque o útero é uma musculatura muito grossa, né? Tem líquido lá dentro ainda para proteger o impacto, né? Então, não é o abdominal aqui, ele não vai amassar o bebê. Ele até poderia ser feito. Mas ele é um movimento, apesar de na academia você ver um monte de gente fazendo, que poucas pessoas sabem fazer corretamente. A maior parte das pessoas faz uma ativação do abdômen errada neste momento. E para a mulher na gestação, essa ativação abdominal errada, ela vai aumentar a pressão do assoalho pélvico e separar os músculos reto-abdominais. Então, você vai fortalecer o reto abdominal fazendo a flexão de tronco. Até se você fizer meio errado, ainda fortalece. Mas o jeito errado de fazer vai prejudicar seu assoalho pélvico e propiciar mais ainda a diástase. Diástase fisiológica, toda gestante vai ter. Tá? Tem as que sabem que tem as que não sabem, mas todas têm.
Mas a gente, sabendo que a gente pode fazer exercício para não aumentar ou para essa diástase não ser patológica, né, maior do que o necessário, é melhor. E também podendo poupar o assoalho pélvico e ativando o abdômen de maneira correta. Então, a maior parte das vezes, a gente faz o abdominal na gestação, fortalecendo indiretamente. Então, alguns exercícios antirrotacionais, tipo pedalar, bicicleta ergométrica, se você sabe ativar o abdômen, ela é um super trabalho para o transverso. Ou aqueles elípticos também ativam o abdominal. Tem outros exercícios, na natação, né? Abraçada também é bem antirrotacional. Tem outros exercícios vários que você tem que estabilizar o corpo para fazer. Então, exercícios unilaterais, você usa muito a musculatura do abdômen para manter ali o corpo estável, sabe? Meu Então, treinador passa uns elástico tipo, para puxar na lateral, né? Que você não faz essa força aqui, mas você trabalha o core puxando o elástico lateral. lateral, Né? exato. Então, a musculatura tem sim que ser fortalecida. E ela vai participar, inclusive, da fase expulsiva ali, do finalzinho do parto. Legal. Pensando, a Bianca fez a pergunta que eu ia fazer. Pensando em diástase, né? A partir de alguma idade gestacional, a prancha é contraindicada pela questão da pressão do útero, principalmente as pranchas de barriga para baixo? Na verdade, gente, a prancha é contraindicada em qualquer idade gestacional. Não por ela ser prancha e nem de barriga para baixo. Porque a prancha lateral também é contraindicada. Vou dizer por quê. A prancha isométrica, que é aquela parada, é contraindicada. Todo exercício de isometria é contraindicado na gestação. Por quê? Ele faz a isometria, é uma contração muscular sem encurtamento da fibra. Quando a gente faz isometria, o músculo rouba muito sangue, momentâneo ali, para manter aquela contração. Então, é um movimento bem difícil para o músculo. Por isso que a gente usa, né, em treino de resistência muscular e tudo mais. É um movimento interessantíssimo. Mas, por exemplo, ele aumenta bastante a pressão até. Tanto que hipertenso não faz isometria, porque tem um aumento momentâneo da pressão. Para gestante, isso não seria o problema. A gestante que não é hipertensa, não é esse o problema. O detalhe é que, quando o músculo rouba rapidamente fluxo sanguíneo, a artéria, tanto mesentérica como a artéria uterina, ela se contrai. Pode contrair, né? Reflexamente. Então, ela contrai porque o músculo está precisando mais sangue. Depois, ao que tudo indica, né, os trabalhos mostram que depois acabou essa contração, a artéria volta ao normal e o fluxo placentário volta. Mas a gente não consegue mensurar o desfecho disso, o desfecho fetal disso. Então, uma coisa é você, eu precisei fazer uma isometria um dia, que eu carreguei uma caixa. Isso é uma coisa, foi um dia. Outra coisa é propositalmente, em todo treino, 4 vezes, 5 vezes por semana, 3 séries de 30 repetições, sei lá, de 30 segundos, você fazer uma isometria forçada e saber que sua artéria uterina está contraindo reflexamente. Sim. Então, o fluxo placentário vai diminuir nesse momento, entendeu? Então, isso para as pranchas isométricas. Então, sejam elas de barriga para baixo, de barriga para cima, lateral, ou até uma isometria qualquer de membro inferior. Agachei 10 vezes dinâmico e depois fiquei em isometria 30 segundos. Também não pode. Também não pode. E não tem nada a ver com a barriga. Agora, existem as pranchas dinâmicas. A prancha dinâmica é aquela prancha que você ativa o corpo, mas você não fica parado. Você faz algum movimento. Então, por exemplo, prancha lateral dinâmica. Sobe e desce o quadril. Isso. Ou abre e volta a perna, ou sobe e desce o quadril. Ou mesmo a prancha ventral, que você movimenta os pés lá atrás. Levanta um, levanta outro. Levanta um, levanta outro. Você já não tem uma isometria. Você tem uma ativação abdominal, mas não tem a isometria que você precisa muita força para manter. Exato. E aí não tem esse roubo de fluxo sanguíneo ali para o músculo ativo. É legal. Acho que eu nunca tinha ouvido essa explicação. Adorei. Gostei muito. Eu já não faço, já tinha essa orientação, mas não sabia exatamente o porquê. Agora, em relação à diástase, a prancha também é um movimento difícil de ser feito corretamente. Quando a prancha é feita corretamente, ela não pioraria a diástase, vamos dizer assim, se ela fosse feita corretamente.
Tanto que nas pranchas dinâmicas, se a mulher sabe fazer a prancha, se a ativação abdominal é correta, ela pode ser feita. Então, ela só vai dar diástase em quem não sabe fazer. Legal. Perguntaram de agachamento. Se agachamento pode, desde que seja dinâmico, pode sim. E a questão do peso? E a questão de pegar peso? Tem contraindicação de peso, assim, de exercícios de alta intensidade? Se você já pegava peso antes, você pode continuar fazendo? Olha, na verdade, a carga, aí é uma outra prescrição de intensidade. Então, a intensidade do exercício aeróbico, a gente falou lá, né? O talk test, a frequência cardíaca, o esforço. Intensidade do exercício resistido é uma outra partezinha da prescrição. Como que você vai saber quanto de carga você pode fazer, né? Carregar. Primeiro, você tem que respirar em todas as repetições. Então, se você pega uma carga que você tem que prender a respiração para vencer aquele peso, essa carga está demais. Ou o movimento é muito difícil para você. Então, tem que diminuir a carga. E isso tem que ser em todas as repetições. E o recomendado na gestação é que que você faça séries de 12 repetições. 12 a 15 repetições. Principalmente se forem exercícios isolados. Então, exercício só de membro inferior. Então, eu vou fazer agachamento. Quanto de carga que eu ponho no agachamento? Você monta lá a barra e você tem que conseguir agachar pelo menos 12 vezes, respirando em todas as repetições. Quando o movimento é mais complexo, por exemplo, no CrossFit tem muito movimento que é de membro inferior e superior ao mesmo tempo. Então, você põe a barra aqui, agacha e levanta e agacha de novo e tudo mais. Os movimentos mais complexos, você deve conseguir fazer pelo menos a metade dessa série. Então, 6 a 7 repetições, respirando em todas elas. Esse é o ponto mais difícil da adaptação do CrossFit. Porque o CrossFit, para não gestante, para todas as pessoas que praticam, como você está sempre querendo vencer a carga que você fez no dia anterior, né, no treino anterior, é muito frequente você fazer manobra de Valsalva, essa apneia. É muito frequente. E as pessoas fazem a apneia para vencer a respiração. Então, a respiração do CrossFit, ela é completamente diferente da respiração adequada para a gestante. Então, a adaptação mais difícil é você respirar completamente diferente no CrossFit. Então, não é o carregar o peso em si. Eu vou contar um segredo. Para quem não faz CrossFit, gente, eu vou contar uma mentira que todo mundo que olha lá acha. Aquelas anilhas gigantes, elas não são tão pesadas. Não são tá? mesmo. Então, a gente olha aquelas anilhas enormes. E às vezes é uma anilha de 10 quilos, que na academia ela é desse tamanho, mas no CrossFit ela é enorme. Então dá a impressão que a mulher está carregando muito peso. Mas não é o problema o peso. Carregar peso pode, mas você tem que saber respirar no momento certo da contração. Legal. E é isso que é o mais difícil do CrossFit. Mas a gente tem hoje, ao redor do Brasil, muitos coaches de CrossFit já estudando um pouco mais sobre gestação. Nos Estados Unidos, eles têm uma planilha, é uma tabela, não sei se você que faz CrossFit já viu isso, é uma tabela de como adaptar cada movimento do CrossFit para gestante. Eu vi. Isso é muito legal, né? Só que a hora que você olha ali, tem uns movimentos que você fala, não, então, melhor nem fazer, não gostei dessa adaptação. Porque quem faz CrossFit gosta daquele movimento como ele gosta, né? É que o meu nem é CrossFit, é um cross life, é meio adaptado, assim. Então, nem é aqui de barra livre, nem faço tão pesado assim, não. Mas a gente tem várias adaptações que eu comecei a pesquisar desde o começo, porque eu não queria parar mesmo. Então, é importante, muito legal isso aí. O Pedro tá falando aqui, não espalhe o nosso segredo. Não espalha. A gente quer parecer muito mais forte, exatamente. Isso aí. Silvia, e exercício de impacto, né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas falam, tipo, pular. Alguém perguntou aqui sobre zumba, sobre jumping, pular, a própria corrida em si. Tem alguma contraindicação relacionada ao impacto? Assim, o que me falaram, né? O que eu vi é que a gente não deve, por exemplo, o box jump, né? Que é subir, pular em cima da caixa, que você fica fazendo esse impacto muito frequente. É contraindicado desde o começo? Sabe que tem várias coisas, né? Quando a gente fala impacto, a gente precisa pensar onde é que está o impacto. A população leiga pensa em impacto por chacoalhar o útero. A gente, ginecologista, pensa no impacto do assoalho pélvico. Né? E ainda tem o que os ortopedistas mais temem, que é o impacto na articulação. Então, quando a gente fala impacto, também a gente tem que pensar em um montão de coisa junto.
Então, por exemplo, o que salta ali na caixa, né, o box jump, ele é um exercício muito perigoso para a gestante, mas pela desaceleração. Sim. Porque você dá um impulso e breca. E a articulação da gestante, ela é muito frouxa por conta da relaxina. Então, flacidez ligamentar, né? Os ligamentos que deveriam conter a articulação, na gestação eles não conseguem. Então, essa desaceleração, você saltou, tá com a perna esticada, aí você vai aterrissar com a perna dobrada. A patela não necessariamente vai estar protegida. Talvez faça até uma luxação. Não só a patela, né? A articulação todinha do joelho. Então, a desaceleração, ela é sempre ruim. Por exemplo, no tênis, que você corre e breca para rebater a bola. Corre e breca. Então, essa desaceleração é uma coisa ruim. E isso independe do trimestre, tá? Porque a relaxina, ela é produzida desde o início. Então, a desaceleração é sempre ruim. Agora, outros exercícios, por exemplo, corrida. Se a mulher já corria antes, ela sabe correr, né? Então, os riscos da corrida são para o assoalho pélvico, mas esse risco já existe desde antes. A mulher corredora, mesmo que nunca engravidou, ela já pode ter uma fragilidade do assoalho pélvico. Então, esse assoalho pélvico tem que ser trabalhado e protegido. Assim como quem faz crossfit pode ter o assoalho pélvico prejudicado por conta dessa manobra de valsalva muito repetida. Então, o assoalho pélvico precisa estar mais fortalecido e ele sim corre um pouco de risco na gestação. A mulher corredora tem que saber desse risco. Às vezes ela vai topar esse risco, às vezes não. Não é um risco fetal. Então, a mulher pode escolher. Se é um risco materno, ela ainda tem chance de escolher. Se é um risco fetal, não tem consideração. Né? Agora, o risco fetal da corrida é a intensidade, que às vezes as mulheres correm mais intensa, de maneira mais intensa mesmo, dependendo do treino, né, muito intenso, e a duração do treino. É muito difícil você falar para as meninas que fazem qualquer modalidade de longa distância. As pessoas não se conformam que só pode treinar 60 minutos. E são só 60 minutos correndo, meu Deus. 60 minutos. Não, você imagina para triatleta, que às vezes já faz até a transição. Eu fiz aqui a natação, agora eu vou pedalar. Tá, 1 hora de natação, 1 hora de pedal. Não vai ser junto. Vai ser um dia ou outro. Né? Então, esse é um risco fetal da corrida. Mas o chacoalhar da corrida não tem risco nenhum. Então, nem por exemplo, o jumping que amortece o impacto, teoricamente ainda tem um pouco por conta da articulação, né? Da estabilidade da articulação. E sabe que o jump daquela caminha elástica, você fala? Eu acho que foi isso que perguntaram aqui. Ele tem uma coisa que na gestação também fica muito prejudicada, é que ele depende um pouco do equilíbrio. E a gente fica meio desequilibrada, e o equilíbrio na gestação é muito prejudicado. Então, o que a pessoa fazia antes e achava que sabia fazer bem, na gestação ela sempre vai perder um pouquinho, entendeu? Isso vale também para a corrida. Muita gente corria na rua, só aquele subir e descer, por exemplo, de uma guia de calçada, ou um buraquinho que tem ali, o desequilíbrio é muito grande, sabe? Então, o ideal para uma gestante corredora, apesar de parecer chato, mas seria ela correr na esteira. Ou seria ela correr numa pista de corrida, que não tem desnível. Mas eu adoro correr. Ou, por exemplo, na praia, na areia dura, ali perto do mar, ainda ok, se não tiver muita inclinação, né? Mas eu adoro correr no parque, eu tô acostumada, eu conheço cada buraquinho do parque, eu não vou cair, eu presto atenção. Ok, é um risco que se corre. A articulação é mais frouxa, então o risco de entorse é grande. A propriocepção é prejudicada, o equilíbrio é prejudicado. Então, tem que explicar os riscos. Os riscos. Né? É igual, falam de andar de bicicleta também, né? Assim, que a bicicleta ergométrica que perguntaram aqui, acho bem tranquilo, né? O exercício excelente. Bicicleta ergométrica, o movimento é muito bom. É muito bom. Agora, a bicicleta não ergométrica, que você vai na rua, acho que tem essa questão do equilíbrio e do risco de queda, né? Mas aí você coloca na balança ali. Se você for dar uma volta, passear no quarteirão, tudo bem. Uma volta na praia, num lugar que não é no meio da rua, que você não tá... O que é essa bicicleta para você? Né? Se ela por exemplo, é um exercício, eu saio para pedalar no pelotão ali e tal. Não, acho que não é tão legal. Agora, por exemplo, eu lembro, eu fui para a Holanda
há uns anos atrás, quando a gente viajava ainda, Quando a gente podia. quando podia, eu fui justamente pedalar na Holanda. Fiz uma viagem bem longa, fui da Holanda até a Bélgica, Nossa, que pedalando dia após delícia. dia, muito legal. E aí eu me via, na Holanda tem muita bicicleta, né? Em Amsterdã tem aquelas estações de metrô com bicicletário de 1.000 bicicletas, porque é o meio de locomoção. Cultural, né? Uhum. Então, quando eu via aquelas mulheres pedalando na Holanda, voltando do mercado, com a bolsa no ombro, olhando no celular e pedalando, eu falava, ué, gente, essa pessoa, se ela pedalar na gravidez, eu acho que ela não vai cair. É Então, verdade. não é? E é Tá o meio de habituada, né? transporte, às vezes, da pessoa, né? Então, a gente tem que colocar o que é a bicicleta na vida dessa pessoa. Então, não adianta falar, não, é proibido. Não, na verdade, existe um risco de queda. Existe um risco de trombar. Mas se você, eu fui, sei lá, uma viagem, eu falo, um passeio recreativo. Fui num parque, tinha lá bicicleta para alugar, eu aluguei com meu marido, que lindo, fomos pedalar. Ok, é um evento. Agora, usar este como seu exercício aeróbico 3, 4, 5 vezes na semana, você pedalar na rua, aí eu acho arriscado. Quanto mais você faz, mais risco tem. Sim. E acho que o mesmo perguntaram aqui de luta, né? Luta tem essa questão dos riscos também, né? Tem algumas coisas que dá para ser adaptadas, mas você não vai correr risco de fazer uma luta e tomar um chute na barriga, né? Acho que não precisa, né? A gente tem que imaginar o que é essa aula, né? Porque hoje em dia as academias usam muito o nome da luta para fazer uma aula, né? Para fazer um funcional, né? Um preparo físico, né? Então esses dias eu orientei até uma pediatra, que é minha amiga, tá grávida, e ela estava fazendo já há uns 2 anos, ela fazia Muay Thai. Com ela, uma amiga e o personal. E aí ela falou, eu posso fazer Muay Thai? Bom, depende. O que é o Muay Thai? Me explica como é a aula. Conforme ela foi me explicando, eu vi que tinha muito do funcional na aula. Tem ali soco, tem chute, tem coisas, ok. Uma aula quase que individual, que o professor consegue cuidar. Controlar, porque ela não vai ter um risco de golpe na barriga, por exemplo. Então, perfeitamente, ela continua fazendo o Muay Thai dela. A mesma coisa boxe, que muita gente me pergunta, eu posso fazer boxe? Bom, o que tem na aula de boxe? Tem o pular corda, que você precisa bastante equilíbrio para pular corda. Não vai achar que você vai pular igual era antes, não. Você vai pular bem mal agora. Mas até pode. Pular corda é muito semelhante ao correr. Tá. Se você sabia fazer, pode. Tem risco para o assoalho pélvico. O pular corda tem um pouco mais de risco para o assoalho pélvico, porque a força é sempre vertical, né? E na corrida você tá um pé de cada vez. Distribui um pouco, né? E tem o risco de queda, né, no pular corda. Ou você vai errar muito, você nem vai achar tão legal, porque toda hora você vai errar. O cálculo ali do pular corda fica mais difícil. Agora, o boxe em si, que não tem chute, por exemplo, só soco, soco, soco. Ok, não vejo por que não fazer. Tem que cuidar da intensidade, porque tem uns momentos, né, uns momentos da aula que podem ser muito intensos. Muito bom. Vamos para umas perguntinhas finais aqui, Vamos Silvia? lá. A gente está aqui no finalzinho, eu não sei como. Ó, então, ele perguntou se pode continuar a fazer crossfit. Te oriento a assistir a live lá desde o começo, porque a gente falou sobre todas as adaptações que podem ser feitas, né? Dança, zumba, dança, dependendo da intensidade, né, dos movimentos, eu acho que é super tranquilo, né? Agora, eu posso fazer só um adendo sobre a zumba ou sobre outras danças? Avaliem se este tempo que você faz a dança, que o nosso tempo hoje em dia é precioso, se vale a pena. Porque às vezes a gente tem a impressão que é difícil a dança. Nossa, a zumba é super difícil, eu saio cansada. O que é difícil é a coordenação, é a coreografia. Às vezes ele não é um exercício intenso. Às vezes é mais fácil você ir caminhar, pegar uma subida e ficar ofegante do que a zumba, entendeu? Então tem que avaliar. Nesses momentos eu falo que vale a pena pôr o reloginho e ver se o exercício chegou numa intensidade pelo menos moderada. Porque às vezes você tá lá é mais um exercício lúdico. Quem tem tempo para fazer, lógico que o exercício também tem esse benefício psicológico, tá? Mas não use grupo, né, de socialização. Exato, que é ótimo, mas às vezes você achar que faz a zumba e esse já é seu aeróbico, precisa ser avaliado se ele é um bom aeróbico para você. Sim. Perguntaram aqui de pilates, a questão de placenta baixa, mas 19 semanas, né? 19 semanas a gente nem caracteriza a placenta baixa, ainda vai valer só a partir de 26 semanas se pode voltar a fazer pilates, e a resposta provavelmente é sim, né? Sim, pode. Em relação ao trabalho de parto,
É verdade que, assim, exercício, agachamento, subir escada, isso pode favorecer o trabalho de parto? Na verdade, não faz entrar em trabalho de parto. Não faz, tá? Esteja você com 15 semanas ou com 41. O exercício não vai deflagrar o trabalho de parto. Quem faz isso é uma prostaglandina. É o hormônio, tá? A progesterona tem que diminuir, a prostaglandina tem que aumentar. Uma vez em trabalho de parto, com o colo do útero já modificado, então dilatado, esvaecido, aí as alterações mecânicas vão valer, tá? No colo já modificado. Então, durante o trabalho de parto, sim, é recomendado deambular, agachar, rebolar na bola, aí sim. Legal. Bom, Márcia perguntou como avaliar a intensidade, a gente respondeu lá no comecinho da live, vai ficar salva, depois vocês falam. Thaís perguntou sobre prancha alta tocando os ombros, é isométrico, né? Esse tipo de prancha, apesar de parecer dinâmico, você ainda Faz uma contrai simetria do demais. tronco, né? É. CrossFit já falamos. Recomendações para quem tem hipermobilidade articular. Nossa, super recomendações. Exercícios que não façam hiperextensão. Então, a musculação, principalmente em máquina, a máquina ela é projetada para a articulação não ter grandes hiperextensões. Então, a musculação, por exemplo, é muito recomendada até porque quanto mais você fortalece o músculo, mais ele protege aquela articulação, né? Então, para quem tem hipermobilidade, por exemplo, às vezes o Pilates é um exercício que você usa muito, né? Hiperextensão e tudo mais. Dependendo do Pilates, você talvez não seja tão indicado a fazer. Aí é melhor você usar um aeróbico controlado, bicicleta ergométrica e tal, e musculação, com certeza. Legal. E para quem, perguntaram aqui, para quem não tinha rotina nenhuma de academia ou atividade física, pode começar na gestação? Deve começar. Assim que você desligar a live, você já começa amanhã. Seja você tentante, gestante, puérpera ou que nunca vai engravidar. Não existe uma pessoa no planeta que não deva fazer exercício regular. Legal. Vanusa perguntou, 14 semanas, placenta prévia total. O obstetra pediu para não fazer nenhuma atividade física, que é o que a gente conversou lá no comecinho, né? Provavelmente mobilidade. Pode. Se você não tiver sangramento, pode e deve fazer exercício de força. Não deve fazer, talvez, né, os aeróbicos. Legal. Para quem engravidou por FIV, tem alguma recomendação especial? Não. Geralmente os médicos que fazem, né, reprodução assistida, eles pedem para esperar talvez o primeiro ultrassom. Mas o primeiro ultrassom é aquele de 5, 6 semanas, tá? Mas também, se não esperar o ultrassom, não é isso que vai caracterizar o sucesso da implantação, nem nada, tá? Às vezes é um excesso de zelo mesmo, e que geralmente a mulher também fica muito apreensiva até esse primeiro ultrassom. E Silvia, dores lombares são muito frequentes na gestação, né? Perguntaram aqui, tem alguma recomendação para quem tem muita dor lombar? Tem, faz exercício de força, tem que fortalecer. Fortalecer core, fortalecer abdominal. A dor lombar, geralmente, ela aparece lá no terceiro trimestre. Então, fortaleça desde o início. Para a hora que chegar essa sobrecarga, né, de peso, de hiperlordose, o seu corpo já está forte e sem dor para isso. A Thaís, ela perguntou de abdominal, a gente falou no comecinho da live. Gravidez gemelar também falamos. Quais são os exercícios de força indicados? Exercício de força, o que a gente considera? Modalidades de força. Musculação, funcional, crossfit, pilates, exercícios resistidos. Esses são exercícios de força. Então, todos eles com as adaptações necessárias aí. E esportes coletivos, Silvia? No comecinho eu joguei vôlei um tempinho, mas depois eu comecei a ficar muito cansada e parei. Comecei a ficar pesada, eu acho. Fez até o que é mais seguro. Por quê? No primeiro trimestre, o que é ruim, por exemplo, do vôlei, do esporte com bola? É o risco da bola bater no útero. Bater. Mas no primeiro trimestre, o útero está protegido dentro da vacina. Então tá ótimo. Depois, realmente, você fica ofegante, você já fala, não vou conseguir. Não tô prestando mais pular na rede. Não seria ruim. Por exemplo, as atletas, quando engravidam de esportes coletivos, elas são incentivadas a continuar treinando com o seu grupo. Às vezes, elas não vão participar do coletivão ali, entendeu? Legal. Mas elas vão treinar com bola, elas vão sacar, até porque elas não podem perder o gesto motor.
Então, elas vão sacar, elas vão defender, elas vão fazer o treino de força e tudo mais. Agora, se tem que avaliar o que é o esporte coletivo na vida dessa gestante. Se é uma coisa recreacional, eu vou lá, eu jogo com as minhas amigas e todo mundo é amador, a chance da bola bater na barriga é maior. Certo? Todo mundo é amador, é um treininho ali que você nem aqueceu, você foi lá brincar. Às vezes é melhor você ir lá só para o bate-papo final. Deixa exercício para fazer em outro lugar. Sim. E os exercícios de impacto, né? Eu jogava basquete também, né? Acho que não dá para jogar, né? Porque você toma umas cotoveladas, aí não tem jeito. Só ficar arremessando ali também. Agora, por exemplo, se você me falar assim, eu faço uma aula de basquete. Eu posso diferente, ir? Né? Talvez seja até mais legal, porque ela vai ter um aquecimento, ela vai ter um preparo muscular, ela vai ter um exercício ali de mobilidade, um alongamento, você vai atirar ali. É diferente de um jogo recreacional, né? Sim, com certeza. Bom, que cerclagem a gente falou, né? Cerclagem 14 semanas, qual que é a recomendação? Também não tem recomendação de repouso absoluto, né? Não. A recomendação para colos circlados é não fazer exercícios aeróbicos e fazer exercícios resistidos. Então, exercícios de força e mobilidade. Legal. Pilates, por exemplo, poderia, tá? Para quem é circlada. Exercício para começar. O que mais encaixar na agenda e o que você achar que vai fazer. O que você fizer, né? Exatamente. O que você gostar. Mas para quem nunca fez nada, tem os exercícios mais seguros. Aí entra a hidroginástica, por exemplo. Porque é um exercício que não tem risco de queda, de desequilíbrio. Dificilmente a intensidade vai chegar num nível muito alto. Então, tem esses exercícios mais seguros, vamos dizer assim, tá? Bom, a Vanessa falou que na metade da aula de spinning a bexiga vai explodir, minha filha, mas isso é da gestação mesmo, né? Não tem jeito. 30 semanas já, né? A bexiga tá ali espremidinha. A gente vai no banheiro várias vezes. O que não pode é perder urina. Porque se você perde urina, talvez o seu assoalho pélvico já esteja fraco. Então, aí você conte para sua fisioterapeuta, que também é outra coisa de exercício que é obrigatório, toda gestante devia fazer. Conta para a fisioterapeuta se você está tendo perda involuntária de urina em algum exercício. Nossa, isso é muito importante, né? Eu faço fisiopélvica desde 15 semanas, porque antes da gestação eu já tinha um pouco de perda por exercício de alto impacto, né? Quando eu treinava alto, o próprio CrossFit. Então fez super diferença. Eu deveria ter feito fisiopélvica antes de engravidar. Talvez. Porque fez muita diferença mesmo. Porque eu acho que a gente fica focado muito em quadríceps, né? Em perna, em posterior, e acaba não pensando no assoalho pélvico. Depois que eu comecei a fazer físio, como mudou a minha percepção do exercício, né? De contrair o assoalho, de ter um movimento mais consciente. É isso mesmo. Bom, tem muita pergunta, mas eu vou encerrar porque já deu uma hora também, não quero encher seu tempo, mas foi sensacional. Eu vou assistir de novo porque eu aprendi muita coisa. Silvia, muito obrigada. Acho que todo mundo aprendeu também aqui. Quando é indicado fazer fisiopélvica? Quanto antes, né? Pode começar a fazer o quanto antes. Uma primeira avaliação é até bom que seja ali logo depois, acabou o primeiro trimestre, já faça. Para a físio ter um tempo. Vai que seu assoalho pélvico precisa de 20 semanas de treinamento. Pode até ser que a físio te avalie e fala, só volta no fim. Depois. Mas tem aqueles assoalhos pélvicos que vão precisar de mais cuidado. Muito bom. Para quem não assistiu o comecinho, a live vai ficar salva aqui no Instagram, no Criando Sem Crise. Silvia, muito obrigada de verdade pela sua disposição, pelo seu tempo aí, que é precioso. Mas para quem não conhece o perfil dela, por favor, sigam, que tem muita informação boa. E assim, a gente falou orientações gerais, mas sempre converse com o seu médico, mas sempre com aquele pé atrás, que se ele falar para você fazer o repouso absoluto, questione, pergunte, estude, vá atrás de informação, porque ficar sedentária durante a gestação é muito mais prejudicial do que fazer algum tipo de exercício. Então, não caiam nessa falácia. Existem pouquíssimas contraindicações do exercício no geral, então a gente precisa se mexer. É isso aí. Antes errada do que parada. É melhor você fazer qualquer coisa de qualquer jeito do que não fazer nada. Muito bom. Quer fazer alguma consideração final, Silvia? Muito, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Imagina, não, só agradecer mesmo. Eu que te agradeço, fico à disposição. Eu tento responder as coisas quando me mandam, podem mandar por direct,
de um modo geral eu respondo, mas no meu perfil também tem muito conteúdo. Tem de esportes com bola e tudo mais. Então, quem quiser, tá convidado aí para me seguir também. A gente precisa quebrar esse mito, né, do exercício na gestação. E Com certeza. eu recebo, às vezes, várias, né, quando eu posto alguma coisa de eu fazendo exercício, as pessoas, menina, você vai ter um parto prematuro. E eu sei o que vai acontecer com seu filho. Eu falo, você nem vem falar comigo sobre isso aí. Pelo amor de Deus, sai daqui. É exatamente o contrário, né? Tô prevenindo a prematuridade. Exatamente, eu tô prevenindo a prematuridade, tô me cuidando, tô cuidando do meu bebê. Então, não falem isso para uma gestante que tá fazendo exercício físico também, porque não é legal. Ninguém fala isso para quem tá sentada no sofá, né? Pois é.